mas se tudo correr bem, em breve estaremos ao vivo. Como é que é o nome? Página de teste, né? Como é que é? Não. Vai ser na minha mesmo. Calma aí. Aquela eu só usei para Rafael. Tá bom. Pronto, tá aqui já. Estou eu de costas, agora estou de frente. Não, quem está de costas é o Gu. Por que eu estou de costas lá no Facebook, hein? Ó, já estamos ao vivo, hein? Ao vivo! Pois é, mas olha só lá. Tudo bem, pessoal? Estamos começando aqui. Ainda nos entendendo aqui com a parafernália traquitana. Ó, o link está aí para vocês poderem passar adiante. Tá, estou compartilhando primeiro aqui. Tem que dar mute no computador, senão a gente fica com eco, hein, pessoal? Tá tranquilo? Ih, não, peraí que eu fiz besteira. Olha aí, tá vendo? O link está aí para vocês poderem passar adiante. Estamos sofrendo tecnicamente aqui, porque... Estou compartilhando primeiro aqui. Tem que dar mute. Todo mundo me ouvindo aí? Estou. Tá, tem que dar mute na transmissão, tá? Pessoal, sejam bem-vindos. Convidando aqui alguns amigos para entrar, tomara que estejam online. Estou aqui com dois queridos amigos, Orlando Tomé e Guto Graça, amigos de longa data aí da política, da amizade. Já volta e meia a gente diverge, em geral a gente converge, mas a brincadeira aqui é a gente fazer uma análise de tudo que a gente está vendo no cenário político em relação à crise do coronavírus, especialmente falando desse personagem que é o Bolsonaro. Sem dúvida, um personagem. E a gente começar a pensar um pouquinho o que está acontecendo, como é que isso está acontecendo, e se ele vai sair mais forte, se ele vai sair mais fraco. E hoje a gente viveu aqui essa loucura do cai mandeta, não cai mandeta, e aí isso, sem dúvida, vai nos pautar hoje também. E a ideia aqui é que vocês façam perguntas, a gente vai interagindo. A gente está aqui começando e queria pedir a todo mundo que puder que convide amigos, façam compartilhamentos para a gente poder começar esse canal aqui e tomara, se der certo, a gente faça muitas outras brincadeiras como essa. Já tem aqui o pessoal chegando. Crivellari está aí, o Carlos está aí, vários amigos aqui chegando, Ana Maria, a Gil, a Marli, o João Mauro, felizmente várias pessoas aí que já brincam e brigam comigo na rede direto. Tomara que vai chegando mais gente. A ideia é que a gente daqui a pouco comece a fazer. Roberto Brito te mandando abraços aqui, o Tomé, não sei se você está vendo ali. E a ideia é que vá fazendo várias interações e várias bagunças, tá? Então, pessoal, para a gente começar aqui, eu vou propor uma coisa diferente. Eu falei com os meus amigos, a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai começar pelo final. Então, como o pessoal em geral na live vê o início e não vê o final, a gente vai começar pelo final. Então, eu vou pedir que cada um agora faça suas considerações finais para a nossa audiência, cada um falando aí o que a gente espera e torce que venha pela frente. Guto, vai lá, mete bronca. Olha, é aquela coisa, não quero confundir desejo com realidade ou realidade com desejo, mas o desejo muito claro de encerramento é que, passado o coronavírus, a gente consiga ter uma nova formatação de algum tipo de pacto diante da sociedade, diante da política, e que desse problema a gente consiga sair mais forte. É um desejo que eu tenho diante do coronavírus. Muito bom. Tomé, encerra aí agora você. Bom, primeiro eu quero agradecer todo mundo que está aqui assistindo, participando, ter feito perguntas, ter compartilhado. E nas próximas lives, que eu acho que vão ser, que nós vamos fazer com certeza, eu espero que não apenas a audiência aumente, mas também o debate, que a gente consiga contribuir, nós três, com essa iniciativa, contribuir para aquilo que eu acho que está mais faltando no Brasil. Um debate sadio, que busque convergência onde é possível e explicite as divergências para que a gente possa fazer as escolhas de maneira mais clara e eficaz. Meu encerramento é o seguinte, pessoal, a gente está diante de uma crise histórica. Com certeza, o mundo não será o mesmo depois disso que a gente está vendo e, com certeza, o Brasil também não será.
Então, o meu desejo, a minha torcida é que a gente mantenha o otimismo, mantenha a coragem, mantenha a força, mantenha o desejo e que a gente saia mais forte na frente dentro do que for possível. A gente sabe que a crise vai ser enorme, mas a nossa capacidade de fazer coisas juntos, que a nossa força no trabalho, na crítica, na democracia, na construção coletiva nos leve a um país melhor, mesmo que a economia eventualmente esteja mais fraca. Então, seria isso. Até a próxima. Voltando agora para a brincadeira. Pessoal, é muito bom estar aqui. Vou pedir um favor. Quando você está na tela maximizada aí da transmissão, tem um botãozinho ali, convidar amigos. Quem quiser clicar aí e chamar os amigos, serão todos muito bem-vindos. Então, agora vamos à pergunta. Guto, Bolsonaro sai mais forte depois da crise? Primeiro, Rafael, o que é entender o que é a crise, o que é Bolsonaro e o que a gente está vivendo. Diante das redes sociais, a primeira coisa que eu vou pedir é que a gente entenda que o eleitorado Bolsonaro é dividido em 3 níveis: primário, secundário e terciário. O nível primário, independente dos problemas, é arranhão que aparece nele. São 18% que vão ficar com ele, guarde esse número. 18% que ficam com o Bolsonaro, mesmo que ele gere uma hecatombe nuclear. É uma devoção que garante, em números, se quiser falar de 2022, um segundo turno para ele com toda certeza. É isso que a gente ainda não entendeu dentro desse cenário. É 18% totalmente fiéis dentro dessa base. Saindo desse critério de analisar as 3 bases, primária, secundária e terciária do Bolsonaro, que ele ainda continuou forte nas redes, o que eu acho sempre importante e precisamos frisar, não é a primeira vez que eu falo, é essa avaliação que o Instituto de Pesquisa faz de aprovo e desaprovo, ela não é falsa metodologicamente ou como pesquisa, mas ela é pouco válida como ferramenta de gestão. Ela serve como ferramenta de marketing. Nós analisamos 5 níveis de avaliação, e não simples, aprovo e desaprovo. Porque o aprovo e desaprovo, por exemplo, no caso do Bolsonaro, na saída no dia 15 e depois na reincidência, ele teve uma desaprovação daquele ato, correto, que assim, de parte da base, só que não converteu em perda de voto. Ou a gente entende isso, é muito maniqueísmo achar, olha, caiu aprovo e desaprovo, é interessante para vender jornal, para gerar clique, para vender ato contrário ou favorável ao governo. Como gestão, trabalho com isso para dizer a gente está vendendo brincadeira. Então, essa análise em 5 pontos é o que eu digo. Ele teve um desgaste, mas que não se converteu na perda de voto nessa base secundária. E a primária, amigo, só aumentou a adesão durante toda a crise. Orlando? Deu uma falhadinha aí no áudio. Vamos lá. O que eu diz é que na base primária, todo o problema que houve do Covid ou da saída, ela é vista mormente como argumento para defesa do presidente. Lembrando que, dentro desses 18% de base de apoio, existe metade deles, 9%, que são os maiores produtores de conteúdo político e de difusão na internet. Ah, robô? Não é robô. Seres humanos com tempo e com dedicação e com devoção ao presidente eleito que produzem e compartilham muito conteúdo e não mudaram esse hábito durante a crise. Entenderam até mesmo alguns arranhões do presidente, mas não foi visto da forma que a base de oposição acha que um arranhão é fratura exposta, Rafael. E é isso que talvez dê uma dimensão que acaba nada pegando nele. Vou ter que te cortar, Guto. Vou ter que te cortar. Vou combinar, confessar aqui que a gente combinou que a gente tem que tocar a bola e agora eu vou passar para o Eu já tinha passado, mas aí o áudio tinha falhado, você jogou de volta. Então, passada a bola. Tá bom, meu amor, tá tranquilo. Tomé, você é nosso analista de estratégia política e está vendo uma crise institucional que começa a nos avizinhar, ou pelo menos já está na sala, né? Ou na porta de entrada, não sabemos. E aí, como é que você está vendo isso tudo aí? Bom, primeiro, para responder a pergunta que chamou a live, né? Como é que o Bolsonaro sai do corona, né? Depois do corona? Eu acho que ele está num jogo de ganha-ganha. Em que sentido? Ele consegue, ao mesmo tempo,
que defende o fim do isolamento, a defesa da economia, a defesa dos informais, dos autônomos, ele consegue que o seu governo, representado pelo ministro da Saúde e por outros ministros, que se articula federativamente com os governadores, enquanto ele bate nos governadores, o governo, como instituição, vai fazendo o dever de casa, mesmo com ele, muitas vezes, por meio das suas declarações, sabotando. Por que eu digo que é ganha-ganha? Porque quando terminar essa crise e se o processo de enfrentamento da crise sanitária gerar o tal achatamento da curva, nós vamos ter um impacto na saúde, felizmente, menor do que o desastre que aconteceu nos países europeus e que está acontecendo nos Estados Unidos. Por outro lado, se esse governo aprender, e aí tem um problema de incompetência do Ministério da Economia, aprender e acelerar o processo de ajuda financeira, orçamentária, para essa parcela da população, ele sai da crise, na minha opinião, mais forte, porque ele mantém o discurso a favor da economia sem que tenha sido torpedeado por uma explosão de mortes, de contaminação, de desorganização social. O risco que ele corre, como sempre, ele tem um comportamento que é o tempo todo no fio da navalha, é de, ao avançar o sinal contra o isolamento, ele provocar uma ação de desobediência civil. Mas eu sempre afirmo que o presidente ele tem uma maneira tosca, mas ele não é burro. Ele, politicamente, é um ser inteligente. Então, o pronunciamento do dia 31 foi um marco nessa inflexão. E, para concluir, ele, para falar contra o isolamento, ele usa terceiras pessoas, como foi o caso daquela professora, mas ele não está falando mais, em nenhum momento, contra o isolamento. Então, eu acho que ele sai da crise, por incrível que possa parecer para muitos amigos meus, ele, na minha opinião, tende a sair mais forte com essas pré-condições de contorno. Maravilha. Primeiro, pessoal, eu fiz um erro técnico aqui, de quem está reaprendendo aqui. Vou fazer uma confusão aqui. Em 2010, na campanha do Serra, nós usávamos o TwitchCam. Foi a primeira vez que eu fiz transmissões ao vivo. De lá para cá, eu fui ficando velho, né? Então, fui desaprendendo a fazer essas coisas direito. Eu acabei de ver que eu não deixei o meu post público. Eu alterei agora e não sei se quem compartilhar agora vai funcionar ou não. Então, primeiro, peço desculpa se alguém puder me falar se está legal ou não, eu agradeço. Bom, chegou aqui muita gente, chegou o Eduardo, chegou a Mariana, a Yashra que me avisou que estava errado, o meu querido Evania, a Lívia. Então, peço de novo desculpas e quem puder dar uma compartilhada agora, eu agradeço muito. Então, agora vou fazer o meu primeira participação aqui, sendo maldade que os dois já tiraram várias coisas que eu tinha treinado para falar, mas não tem problema. Vamos em frente. Primeiro, eu quero fazer um disclaimerzinho aqui. A gente está aqui para falar de análises, tá certo? Então, por exemplo, quando o meu querido Orlando Tomé disse agora que ele acha que o Bolsonaro vai sair mais forte, quando o Guto fez a análise dele, ninguém aqui está defendendo o Bolsonaro ou atacando o Bolsonaro, porque isso, em geral, acontece comigo toda vez. Quando eu boto um conteúdo que eu faço uma análise, as pessoas confundem um pouco. E por que eu acho que o Bolsonaro sai mais forte? Todos já falaram coisas aqui importantes, mas eu vou acrescentar mais uma. Porque eu acho que o Bolsonaro é o maior comunicador político dessa geração nas redes digitais. Ele sabe tudo disso. Isso é uma característica dele. Ele é melhor em comunicação de rede que os outros. Ele hoje joga num campo de futebol que os outros são amadores. Você está defendendo isso, você está dizendo que ele é... Não estou dizendo que ele é. Ele, inclusive, muitas vezes, para valores nossos, que gostamos de política há muito tempo, democracia, república, ele é antidemocrático, ele usa fake news, ele blefa, ele faz espuma. Não estou discutindo aqui se ele é ou não, digamos, meritoriamente o melhor. Ele é o melhor comunicador político hoje nas redes sociais. Isso é uma vantagem para ele tremenda em qualquer situação. E concordo com o meu querido Tomé de que ele ficou num ganha-ganha, porque ele se colocou numa posição em que ele está defendendo a maior dor que virá no futuro. Ela pode vir mês que vem, pode vir daqui a 2 meses, daqui a 2 meses, que é a questão da economia. A única ressalva que eu faço, e Tomé, desculpa se eu estiver repetindo aqui, porque eu estava angustiado em mudar um negócio aqui, não sei se eu fiz direito, se eu repetir você, perdão, mas é o seguinte, se a crise de morte no coronavírus for absurda, aí o cenário, evidentemente, vai mudar. Mas eu acho que já se precificou o medo de forma tão alta, as pessoas já estão tão favoradas com esse negócio, que se não for muito alto, não vai mudar nada, e o Bolsonaro segue de forma muito forte em relação ao que vem por aí, mas
se há uma coisa que a gente está aprendendo nessa loucura que a gente está vivendo, é que está tudo mudando rápido demais e a gente está vivendo, com certeza, a primeira grande crise mundial, onde a rede é o palco de comunicação. Enfim, para não falar demais, está feita aqui a introdução. Deixo os meus amigos aqui, se lerem coisas aí dos amigos, receberem informações, fiquem à vontade aí para fazer as respostas. Fernando, obrigado pela presença. Adriana, querida, que bom que você está aqui. Chegou o Salim, quem não segue o Salim? Segue todo mundo aqui, todo mundo segue, mas o Salim é uma figura de um humor que eu adoro, sempre, né, tanto quanto maldoso, né, Salim? Com todo carinho. A Mariana chegou, o Júlio chegou, o Saulo chegou, e o meu querido Criva, por exemplo, o Criva ali que eu vou provocar o Criva é uma figura que a gente tem uma parceria histórica, né? A gente já faz muita coisa junto, e o Criva discorda muito da gente, ele acha que o bolso está mortinho, porque ele vê com certeza a emoção do medo da morte como um fator principal. Então vamos lá, vou rolar a bola então agora para o Guto e para o meu querido Orlando, que é o seguinte: eu acho que o medo, eu acho não, né? O medo é sem dúvida a coisa que mais persuade, né? E o medo da morte é sem dúvida o maior de todos. Hoje o medo da morte ainda está muito no cenário, mas se ele começar a diminuir, e tomara isso venha a acontecer, acho que todo mundo aqui torce por isso, o novo medo, que é o medo do desemprego e o medo, enfim, da perda em geral, como é que vocês veem essa transformação em cima desse cenário que a gente está falando, que é a força ou não do nosso amigo Bolsonaro? Vai, Orlando, vai você agora. Bom, eu acho, primeiro é o seguinte, eu acho, só para divergir, para fazer uma ponderação na sua afirmação em relação à precificação. Eu acho que a precificação do quantitativo de mortes, ela tem um fator relativo, emocional, muito relevante, que é quando a morte é próxima de você. Então, se ela for numa quantidade grande, num volume grande, ela tende a trazer esse cenário, essa emoção, esse sentimento para perto de si. Isso gera uma revolta natural, uma dor de perda. Em relação à economia, algumas pessoas eu vi ali nos comentários falando que ele, apesar de falar a favor da economia, o comportamento dele hoje em relação ao Mandetta, por exemplo, fez a bolsa despencar. Quando eu estou falando da economia, eu estou falando daquele segmento da população que provavelmente é a maior parte dos 18% que o Guto falou, que é o segmento que me lembra um pouco a época do Brizola governador. É um segmento inorgânico. Ele não está representado por sindicatos, não está representado por instituições, não sequer se sente representado na nossa famosa sociedade civil. Esse pessoal é para esse pessoal que ele fala. É aquele pessoal que é, de um lado, evangélico, de outro lado, excluído, que nunca teve o Estado ao lado deles, e, por incrível que pareça, o Guto pode confirmar ou desmentir isso, mas me parece que deve ter uma fração significativa dos eleitores atuais de Bolsonaro que migraram do lulismo, como alguns migraram do Brizola. Então, isso é uma característica de líderes populistas, tá certo? Em relação à economia, ele fala para esse público, e eu acho que é por isso que tem uma possibilidade de ganha-ganha. Ele não fala para o mercado que especula na Bolsa, que atua na Bolsa. Ele fala para esse público. Claro que isso traz reflexos para a economia. Qual o problema hoje? Ele está politicamente isolado dos poderes centrais de Brasília, está isolado na grande mídia, mas ele não está isolado de uma parcela significativa da população, como o Guto falou, e eu percebo isso. E as pessoas tendem a defendê-lo, e não, mesmo quando ele erra, elas atuam como advogados de defesa. Ele errou, mas ele está fazendo um bom governo. Tanto assim que essa mesma pesquisa da Datafolha indica que 52% das pessoas respondentes reconhecem nele capacidade para liderar o país daqui para frente. Os mesmos que dizem que ele está atuando mal durante a crise, mas não perderam a confiança nele como líder para frente. Como disse muito bem o Rafael, não se trata de ser apaixonado pelo Bolsonaro ou ser fora Bolsonaro. Nosso papel aqui é analisar até para servir de base para quem faz atuação política, para quem está em partido político, para quem vai ser candidato, para quem escreve. Olha, esse é o cenário. E a forma como nós estamos enxergando esse cenário. Então, pode ser útil ou não quer dizer que seja consenso nem verdade absoluta. Dessa vez, Guto, eu vou... Vai lá, mete bronca. Só falar rapidinho uma comparação que você tocou do medo primal em relação à morte. Ok. Quando você joga isso numa sociedade francesa, inglesa, portuguesa,
você tem uma percepção totalmente diferente de quando você joga esse medo da morte na sociedade brasileira. Banalizamos muito mais a morte que essas sociedades citadas, e colocaria, inclusive, a Argentina. De que forma banalizar a morte? Centimetragem e comentários em redes sobre mortes e assassinatos. Você vê uma diferença como o Brasil, com essa quantidade absurda de assassinatos que tem, alguns são eleitos e ganham mídia, outros não. De outra forma, quando você vai para outras sociedades, esse medo e respeito à vida é um pouco mais forte. Até isso reforça o comentário do Orlando em relação a poder sair mais forte. Estamos diante de uma sociedade que aprendeu a banalizar um pouco a morte. É horrível, mas é fato. Se a gente não trabalhar com verdade... Vou um pouquinho além, tá, Guto? Concordando e indo um pouquinho além, é uma coisa que eu ia comentar. Tragicamente, inclusive, as classes C, D e E no Brasil têm, infelizmente, um trato com a morte muito mais cotidiano, entre aspas. Pelo amor de Deus, não entendo isso como nenhuma. Mas já morreu o primo que foi para o tráfico, já morreu o outro que foi para o hospital, não tinha lugar. Quer dizer, a morte, para nós da classe média ou da classe A, ou seja, a gente tem uma relação muito mais europeia em relação à valorização da vida, que, infelizmente, uma realidade nas classes mais baixas do Brasil, uma diferença em relação a isso. Então, eu volto a dizer, se não for uma enxurrada muito trágica de mortes, a percepção da sociedade talvez não seja tão grande. Aí não estamos falando de nós, estamos falando da população como um todo. E aí a crise fica assim, porra, cara, fizeram essa história toda aí porque ia morrer meia dúzia, que absurdo, que é um absurdo, e isso pode, evidentemente, voltar como um ativo em relação ao Bolsonaro. O que me preocupa um pouco, né? Nessa questão da mudança do medo, né? Da mudança do medo, vão também mudando as narrativas. A primeira briga de narrativa era exclusivamente fica em casa. No primeiro momento era só fica em casa. Fica em casa, fica em casa, fica em casa. Aí quando o Bolsonaro faz o pronunciamento dele, não é nem quando ele bota a mão nas pessoas, não. Quando ele faz o pronunciamento dele, ele muda o palco do debate na rede. Não estou dizendo, por favor, não é defesa de mérito. É uma análise do que aconteceu. Ali, evidentemente, você muda, porque é uma das características da rede, né? Você na rede, se alguém fala o que você está querendo falar, isso te liberta. Se é o presidente falando, então, mais ainda. Então, um conjunto de pessoas que estavam angustiadas com Fica em Casa, e de novo não é uma questão de mérito, quando o presidente falou aquilo, vieram para a rede. A sua base de robôs e fanáticos ou de apaixonados, e também muita gente começou a mexer nisso, isso começou a mudar. Agora, me preocupa, e quero ouvir muito o Tomé, não os dois, né, porque cada um vê de um jeito, mas é importante, começa a ter uma narrativa de discussão institucional. Não é mais só fica em casa ou não fica em casa, fica em casa ou não fica em casa, e se não é para ficar em casa, tem que intervir, não tem que intervir, tem que obrigar, tem que tirar o governador, tem que tirar o presidente. Quer dizer, você começa uma discussão, aí vou fazer um parênteses, complicado para a democracia dos dois lados, porque se eu quero tirar o presidente porque eu penso A, ou eu quero que o presidente dê golpe porque eu penso B, a gente começa a entrar numa nuance difícil aí de só vale para o outro lado? Quer dizer, como é que é essa lógica? Então, eu queria ouvir vocês aí sobre esse novo debate que começa a pintar na rede sobre esse valor institucional do que pode ou não ser feito daqui para frente. Fica mandeta, não fica mandeta, enfim, vai, Rolandão. Eu acho que essa questão institucional, ela na visão do Bolsonaro, quer dizer, o Bolsonaro ele foi eleito em 2018 por vários fatores preponderantes, mas um deles foi o fator da aversão à política. A política, aquilo que foi chamado de nova política, na realidade era muito mais uma aversão à política, aquela coisa, e que alguns amigos meus de geração, eu estou com 62 anos, alguns um pouco mais velhos, que vivemos a construção da nova república, a Constituinte e a Constituição de 88, a ideia do Estado de bem-estar social, a nova república, ela morreu. Ela morreu e surgiu algo que é essa liderança do Bolsonaro, que conseguiu capitalizar esse sentimento da antipolítica, confundindo todo o desgaste, toda não consecução das promessas feitas em algo que isso é culpa da política, isso é culpa dos políticos. E ele conseguiu verbalizar e representar isso, mesmo sendo uma figura que estava há 28 anos exercendo mandatos parlamentares, desde vereador. Então, não é o fato em si, mas é a versão, é a narrativa. Ele conseguiu capitalizar isso. Eu acho que essa discussão institucional, ela vai ser... Nós vamos ter o governo do Bolsonaro vai ser o tempo todo assim.
não tem tranquilidade, não tem zona de conforto para nenhum ministro, não tem zona de conforto para o Congresso Nacional. Ele joga muito contra a banca o tempo todo. Se não souberem interpretar isso de uma maneira adequada, vai chegar em 2022 um cenário muito favorável a ele. Ou seja, quem quiser derrotar o Bolsonaro em 2022, eu tenho falado, escrito no meu blog, tenho falado no meu podcast, tenho escrito falado nos vídeos do YouTube. Quem quiser enfrentar o Bolsonaro com chance de derrotá-lo, primeira providência, tem que entender como ele funciona. Se achar que ele funciona nos padrões antigos, vai tomar outra lavada. Segundo, na crise política, e eu acho que o Congresso Nacional já sacou isso. Ele retomou um grau de protagonismo sem ainda fazer um enfrentamento aberto. Enfrenta naquilo que precisa, mas não avança o sinal. Tipo, Rodrigo Maia falando, não vou abrir um processo de impeachment, mas também não vou arquivar. Bom, Guto, antes de eu te passar aqui, só para a gente ir interagindo aqui, tem o tal de Raul Oliveira aqui, meu irmão, tá? Mas, enfim, o Raul pergunta uma coisa interessante aqui, que até que ponto as mortes no mundo, mesmo que no Brasil a gente não tenha mortes tão elevadas, enfim, torcendo por essa hipótese, se isso também não vai impactar um pouquinho na gente. O Eduardo Menezes, outro grande amigo, tem discordado muito de mim, mas isso não tem nada a ver com a nossa fraterna amizade, diz que a questão institucional, na verdade, começa pelo Bolsonaro. Enfim, estou só tentando ler aqui o pessoal. O nosso amigo Marco Antônio falou uma coisa muito legal, tá, Marco? Mas falou o seguinte, vou ler o que ele falou, né? O medo como sentimento primal, instintivo, tal como o vírus, destrói a liberdade e a democracia. Adorei isso. Isso será tema nosso, provavelmente em outra live, que é diante da crise do coronavírus, como é que ficam as liberdades individuais e como é que fica a liberdade de opinião dentro desse cenário todo, liberdade econômica e tal. Então, Marco, ligado aí. Hoje a gente não vai entrar muito nessa não, mas sem dúvida a gente quer falar disso e vai falar disso na frente. Então, Guto, ouvindo essa salada toda aí, bola contigo. Passando a bola, primeiro, pegando a bola do Orlando e explicando muito claramente, o Bolsonaro é um cara que joga 7,5, rolo e truco, e querem sentar na mesa dele para jogar pôquer com o cara. Ou seja, está sendo o pato da mesa e ele vai limpando, é por isso que chega o estrategista tal. Não, ele é um cara que, no meio de um pronunciamento outro dia, falou algo, meus eleitores, e não teve um jornalista inteligente para pegar isso e falar, um presidente, ou seja, não se consegue nem mesmo bater nele de alguma forma. E como o Orlando falou, é horrível, os meus amigos mais progressistas vão odiar o que eu vou falar e vão falar, mas o voto da esquerda? Não vou entrar nesse mérito agora. Vou novamente falar de matemática. Se fosse falar de sucessão em 2022, eu, que na roleta só jogo no par e ímpar e no vermelho e preto, diria sucessor do Bolsonaro com chance de derrotá-lo, diria um nome, ministro Moro. Ou a vedete, ministro Mandetta. São casos que a gente tem que entender que Bolsonaro não é bobo e já entendeu. Existe uma cisão daquele ponto anterior à nova república e uma nova construção de mundo. E tem dois nomes, repito, ministro Moro, se resolvesse bater chapa de frente, saindo do governo de uma forma inteligente, é muito mais forte que outros caras que teriam, talvez, o meu interesse de voto ou que tivesse uma trajetória maior. Eu não estou discutindo a minha opinião, mas sim quando você vê volume de rede, volume de identidade com a pauta que hoje o Brasil discute. Aí, quando se fala de falta de institucionalidade do presidente, se você pega alguém que tenha, digamos assim, leva essa base dele e ainda um termo bem cortado da institucionalidade, é não entender a sociedade que a gente está inserido. É querer ver a sociedade pelo prisma que eu quero ver. É só considerar voto popular quando o voto vem da esquerda. Então, dessa forma, Rafael Orlando, não uso mais em análises... Oi, cortou. Não, foi. Pode seguir. Pode seguir. Só para concluir, eu não uso mais nas nossas análises prioritariamente o chamado voto esquerda e direita. Não, a gente pulverizou, porque tem muitas pautas da esquerda que o próprio eleitor de esquerda hoje discorda, como tem muitas pautas da direita que o eleitor da direita discorda. Só que no binarismo vai e ganha o extremo. Então, são fatos, Rafa, que me parece assim, a gente parou e está fazendo a mesma coisa que o Rio de Janeiro fez quando teve o PP, eu vejo hoje a oposição fazer com o Bolsonaro. Ela troca aquela palavra realidade
por desejo. Então, vê um arranhão que ele tenha, trata como fratura exposta. Estou falando diante de voto. Não estou analisando nenhum panorama político. Isso eu passo a bola para você e para o Rafael, para o Orlando. Guto, a gente que se conhece e conversa muito, a gente sabe que tem essa diferença bizarra, né, o tempo todo entre o volitivo, o desejo, o que você gostaria, o que você acha absolutamente absurdo que esteja acontecendo, né, e o que realmente está acontecendo no sentido das emoções da rede, né? Então, quero fazer alguns comentários. Primeiro, agora, eu vou falar como profissional de consultores de vários políticos, venho falando com todos os meus clientes, falem da questão do coronavírus e nada mais. Não toquem em nenhum outro assunto. Não importa, não falem de outra coisa. Mas escolham uma narrativa coerente com vocês. Tenham uma posição clara, que pode ser até indireta. Você pode falar de segurança pública, você pode falar só de economia, mas falem disso e tenham coragem de se posicionar. Porque, na minha leitura, quem não se posicionar vai sair fraco e vai ser cobrado depois, porque essa é a grande temática, provavelmente, desse ano. Não sabemos nem se teremos eleições, quanto mais, né, o que vem por aí. Isso é uma sugestão a todo mundo que trabalha com política. Rapidinho aqui, só para dizer que, está difícil de eu prestar atenção e falar, mas o Carlos colocou um outro tema, Carlos, a gente não vai entrar nele hoje, mas eu não resisto a colocar aqui, que é uma discussão se o Bolsonaro representa ou não uma ruptura com o presidencialismo de coalizão. Seria um tema para outra live inteira, mas vou usar só como um ganchozinho. Sem dúvida, ele está fazendo de outra forma. Não estou querendo aqui dizer que está certo, está errado, não está, mas a relação direta de provocação que ele faz com a rede, gerando esse pseudo-isolamento do Congresso em relação às redes, é sem dúvida uma forma nova. Não estou aqui novamente para dizer se está certo ou está errado. E aí, nesse sentido, vou voltar num tema que o Guto falou lá atrás, que eu queria falar, mas o Guto me roubou, né? Que o Guto me sacaneou, que é o seguinte: cuidado com as pesquisas de opinião. A maioria das pessoas fica olhando para elas como valores absolutos. Isso não tem mais o menor sentido, senhoras e senhores. Por favor, entendam por quê. Porque a pergunta literal, a favor ou contra, gosta, não gosta, quer ou não quer, ela não tem nada a ver com a emoção das pessoas, porque ela é respondida de forma racional na hora daquela entrevista. E o que está em jogo, em geral, são as emoções que estão nascendo a todo momento. Na rede vale movimento, na rede não vale retrato. Retrato na rede quase nunca tem sentido. É sempre o que está desdobrando a partir dali. As emoções que estão nascendo. E, nesse sentido, é que eu continuo dizendo, vamos dizer que eu sou bolsominion, que quem mais domina esse território, quem tem maior capacidade de deslocar emoções para onde ele quer, às vezes falando absurdos, às vezes fazendo absurdos, e não importa. Hoje, por exemplo, a vazada ou não vazada, vai cair o Mandetta, não vai cair o Mandetta, a gente não sabe exatamente como isso aconteceu. Bota o Bolsonaro de novo, mandando na rede. Ah, mas ele está apanhando, feito louco. Está apanhando hoje. Não sei se vai estar apanhando daqui a 2 dias. Isso é outra coisa que a gente vê muito na rede. O cara faz um negócio, naquele momento parece que ele vai morrer no dia do pronunciamento dele. Quando ele fez o pronunciamento defendendo a saída das pessoas, naquele dia nas redes, se alguém olhasse naquele retrato, parecia que o Bolsonaro não ia nem durar uma semana, ele já estava impeachmentado. A gente viu que nem sempre é isso que importa. Fala aí, Guto, eu vi que você se animou aí. Não, Rafa, é que é um número que, novamente, a gente tem que lembrar. É muito mais conveniente para a sociedade quando ela tenta culpar o robô. Eu falo, bicho, o robô, você me dá 264 robôs, de 48 horas eu te dou 6 milhões de impressões, mas eu preciso de humano para interagir. Culpar o robô é tecnologia. O que a gente tem que entender é o seguinte: 9% da base desses 18 do Bolsonaro são os que mais produzem conteúdo. Produzem de 2,5 vezes a 3,5 vezes a mais a média do que os outros produtores de conteúdo. Isso, então, quando o Bolsonaro apanha, sai em defesa, não só em número de perfis, mas como em quantidade, e defendem como se fossem glóbulos brancos defendendo de um tipo de infecção. E isso muda o panorama de rede, muda, seja o Twitter, no mundo. Ou seja, a gente ainda não entendeu o peso que essas pessoas têm e prefere chamar de robô. Novamente, Rafa, aí você é chamado de bolsominion. Não é robô, irmão. Robôs, um dia a gente grava sobre robôs das eleições e a gente fala, para entender, se não tiver um humano, Bolsonaro teve 57 milhões de votos. Para chamar tudo isso de robô, seria eu ter que concordar com a tese do único eleito que ganha uma eleição e diz que teve fraude. Mas, mudando o assunto, seria para outro papo. Enfim, como você falou, é o grande comunicador, inegavelmente,
Assim, não faz sentido. O que me incomoda demais é atribuírem a liderança do Bolsonaro a robô. Não, é algo que você mesmo falou. Ele manda as pessoas fazerem o que elas querem. No momento que as pessoas já não estão mais aguentando ficar em casa, ele questiona isso. Ou seja, aquela parte não racional está junto, por mais que tema a morte. Divide, ganha novamente a pauta. E, novamente, lhe digo, a oposição tenta jogar pôquer com alguém que está jogando ronda, está limpando a mesa. Bom, Tomé, contigo agora, e depois a gente já vai encerrar, porque a nossa ideia aqui é fazer sempre curto para a gente poder fazer várias vezes. Eu acho, só para ficar bem claro, eu acho que a vitória do Bolsonaro ela foi uma vitória que surpreendeu as pessoas. Eu quero dizer que eu mesmo subestimei no início, achava que ele não tinha chance. Desde 2011, desculpa te cortar, desde 2011, eu falo, 2013, 2014, eu venho falando, as pessoas vêm rindo de mim. Uma das maiores lideranças políticas encarcerada falou: para de vender terror para querer vender pesquisa. Fato, ok, mudando. É verdade. Você falava isso, eu lembro disso, mas eu estava com a maioria que subestimava. Eu aprendi, não subestimo mais, e desde então estou procurando entender a lógica para poder ver como é que esse cara atua, porque ninguém chega onde ele chegou sendo burro. Essa é a primeira coisa. As pessoas ficam chamando ele de burro, eu acho isso uma burrice. Ele não é burro, ele é tosco, ele é grosso, ele é contra o politicamente correto, ele é machista, ele é misógino, tudo isso. E daí? Ele é o presidente eleito com 57 milhões de votos, quase eleito no primeiro turno. Então, por que ele conseguiu, sendo o que é, capitanear essa votação? Tem o sentimento anti-PT, que ainda é muito presente, tem todo o sentimento antipolítica que continua prevalecendo. Por exemplo, mesmo as pessoas que estão descontentes nos grupos de WhatsApp com a atuação dele nessa questão do coronavírus, sempre dão um jeito de lembrar os gastos com os estádios na Copa do Mundo, se tivesse revertido para hospitais, a gente não estaria nessa situação. E eu estou falando não desses 18% que o Guto falou, estou falando da parcela que votou nele e que votaria de novo, se tivesse eleição agora. Então, a questão é como entender esse fenômeno, como entender essa movimentação. E eu acho que esse é o desafio para quem pretende fazer política no Brasil nos próximos anos. Ele abalou as estruturas, consciente ou inconscientemente, com a ajuda de assessoramento ou não, mas eu vejo nele a representação clara no Brasil daquilo que o Giuliano da Empoli trata no livro Engenheiros do Caos. Quer dizer, ele consegue cria os seus focos de radicalização, mas saindo da lógica tridimensional. Eu costumo dizer atualmente, depois que eu li Engenheiros do Caos, para mim a imagem é a seguinte, Guto e Rafael e o pessoal que está acompanhando. A imagem não é mais de extrema-direita e extrema-esquerda, como se fosse uma linha, que o Giuliano da Empoli fala que seria a política newtoniana. A política quântica é mais uma esfera que está o tempo todo girando no espaço e girando sobre si mesma, e que os extremos podem até ser contíguos, mas não se comunicam. Então, ele consegue criar. Quem não entender isso, quem não criar o seu lugarzinho nessa esfera para poder chamar de seu e conseguir, a partir daí, explorar, expandir, capitanear, vai perder de novo em 2022. Pessoal, primeiro assim, chegou aqui o André Schmidt, irmãozaço, o Fernando acompanha a gente aqui o tempo todo, tem o Júlio aqui, a Neiva, o João, Leozinho chegou na parada, o Paulinho Siqueira, só gente muito querida. E aí eu vou pedir um favor para vocês todos aqui. Eu estou muito tempo sem fazer essas paradas, me enrolei aqui um pouquinho, cliquei errado e tal. Agora peço fraternamente a todos que compartilhem esse conteúdo. A gente vai encerrar agora, inclusive, para ele não ficar grande demais, já passou do tempo que a gente queria, e a gente vai fazer outros. Vou fazer a gente provar que a gente não combinou. Toda segunda-feira, às 7 horas, já podemos marcar essa aqui, já tá valendo? Não foi combinado. Por mim está valendo. Enquanto durar a quarentena, combinado. Então pronto. Infelizmente, acho que teremos muitas segunda-feiras aí, que quem sabe mais outras coisas. Eu estou com vontade de falar 1000 coisas, não deu tempo, e teve uma notícia ótima aqui, pessoal, que teve um amigo aqui, eu não vi quem foi, passou aqui meio rapidinho, foi o Saulo. Continuem, está muito melhor que o noticiário, vai acabar, eu vou ver o quê. Saulo, obrigado a todo mundo que participou, falaremos de outros temas depois. Beijo grande, cada um agora encerra para a gente poder fechar. Meu encerramento super rápido. Tudo tem seu tempo e sua razão. E falando no popular, jabuti não sobe em poste.
ou os analistas políticos e a política entende isso, o amigo, vão continuar perdendo. Beijo e superaremos o corona, juntos. Bom, para concluir também, deixar um abraço para todo mundo. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Um grande abraço. Bom, pessoal, vou encerrar aqui. Pode ser que eu encerre errado, talvez corte no finalzinho, não sei como é que vai ser. Guto, obrigado, querido, foi ótimo. Tamo junto, irmão. Vamos fazer outros também, querido, obrigado. Tomara que a galera tenha gostado. Estou vendo aqui alguns elogios. Compartilhem e na próxima eu prometo não errar e deixar público desde o início para todo mundo poder passar adiante. Beijo em todo mundo. Brigadíssimo e prazerzão estar com vocês. Vou pedir um favor, Tomé e Guto. Vocês podem sair aqui primeiro. Eu vou deixar um pouquinho aberto para ver se nesse desliga para lá, desliga para cá, a gente não perde a audiência. Podemos ficar aqui um pouquinho mais se vocês quiserem, mas eu estou considerando que a gente terminou já. Não, vamos encerrar para não ficar muito longo e se parecer aquelas lives. Eu estou com dúvida se eu desligo primeiro o Zoom ou se eu desligo primeiro o Face, que eu vi o tutorial mais cedo, mas eu esqueci. Então, talvez dê um probleminha aí que corte picado. Mas, enfim, valeu, obrigado. Beijo. Tchau. Namastê.